A história de uma mulher inspira todas as outras. Uma mulher que chega numa posição de liderança, ela abre espaço, abre caminho para todas as outras. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Oba. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Você Está Contratado. Hoje eu e o Gedson estamos com a Neivia Justa. Muito bom. Bem-vinda. Bem, legal. Bem-vinda, Neivia. Vamos começar logo polemizando, né? De onde é que a gente conhece a Neivia, Gedson? Lembra? Então, hashtag onde estão as mulheres no LinkedIn. Isso aí. E você lembra desse primeiro momento? Eu lembro, não desse primeiro momento, mas a sequência desse primeiro momento, né, Neivia? Porque Neivia, vocês vão acompanhar, ela tá aqui com a gente, vai compartilhar com a gente um monte de coisa bacana em vários projetos que ela toca. Mas, enfim, a gente teve um baita de um bate-papo naquele momento. Depois disso, a gente fez um post. E em cima desse post veio a Neivia dizendo aonde estão as mulheres. E eu, naquele momento, não entendi muito. Né? Do tipo, mas o que ela tá querendo dizer? Que culpa eu tenho? O que eu fiz de errado? Né? Mas, enfim. Mas depois, quem te acompanha sabe e entende por que você faz esse tipo de comentário. De anos já, né, Neivia? Sim, 2016, já tem 7 anos. Explica pra gente, fala aí, como é que surgiu? Então vamos lá, Onde Estão as Mulheres surgiu em 2016. Eu tinha, até 2014, eu tenho 53 anos, né? Até 2014, eu acreditei que o jogo a ser jogado no mundo corporativo era aquele onde não tem mulher, onde não tem diversidade, e tá tudo bem, na minha cabeça. Naquele momento você tava bem com isso. Eu tinha acreditado. Imagina, eu vim do Ceará há 30 anos, querendo fazer uma carreira corporativa, e cheguei e tinha que jogar o jogo que era possível. Só tinha homem, né? Assédio, tudo que a gente conhece que acontece até hoje. E a gente ia navegando. Circulando por ali. Eu nunca me deixei masculinizar, nunca abri mão de determinados valores, mas acreditei na meritocracia, que eu digo que é a maior fake news do mundo corporativo é a meritocracia. Você vai conseguir, só depende de você. Mentira, não depende só da gente. E aí, em 2014, eu assumi a diretoria de comunicação e relações públicas da Goodyear na América Latina e eu descobri que eu era a primeira mulher em 99 anos naquela diretoria da empresa na região. E eu levei mais um ano para entender o que significava aquilo, porque eu tinha uma mistura de sentimentos. Eu me achava incrível, porque eu era a primeira. Claro. Mas durava logo 5 segundos, porque eu olhava para um lado, olhava para o outro, só tinha homem branco mais velho do que eu que não sabia lidar comigo, como se eu fosse de porcelana. Quase um ano depois, a Anshan me chamou para participar de um painel sobre liderança feminina. Aí eu achei estranhíssimo, porque eu nunca tinha ouvido aquele termo, liderança feminina. A gente fala de liderança masculina? A gente não fala, né? Também. Não faz o menor sentido liderança feminina. Você tem homens líderes e mulheres líderes. E aí eu duvidei, fui estudar. Quando eu fui estudar, eu falei, caramba, como é que eu fiquei 45 anos inconsciente? Onde estão as mulheres? Por que eu nunca tive uma mulher CEO? Por que eu nunca tive uma mulher vice-presidente? Não tem mulher no poder, não tem mulher em lugar nenhum. Como assim, se a gente é quase 52% da população? Olhei para casa e falei, eu tenho 2 filhas, eu preciso fazer alguma coisa. Fui para esse fórum, foi a primeira palestra que eu fiz justo com a Janete Vaz, fundadora do SEIB, uma super executiva, empresária, né? E aí comecei a ir para evento, a aceitar tudo, a estudar. E aí, em 2016, eu olhava para um lado, olhava para o outro, só tinha homem branco. Continuava. Olhava os eventos postados no LinkedIn, só homem. Olhava as diretorias, só homem. Olhava os conselhos, só homem. Olhava o governo, só homem. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E você pode se acomodar e deixar assim mesmo e tá tudo bem, e deixa rolar. O mundo é assim, mas eu não sou esse ser humano, né? Vocês me conhecem, eu não nasci pra ficar quietinha. Aí eu falei, quer saber? Eu acredito que cada pessoa pode fazer o que é possível naquele momento onde ela tá com o que ela tem. O que eu tinha? Um celular, as minhas redes sociais e a minha habilidade de comunicação. Comecei a tirar foto onde eu só via homem. E todos os dias eu postava essa foto e criei a hashtag Onde Estão as Mulheres. Era só isso, gente. Simples, né?
Simples. Simples, mas super Simples claro. e contundente, né? né? Super. E aí, E eu tomei um carimbo desses Você e tomou. me incomodou. Eu entendi também. ali, eu vi Todo o mundo se incomoda. nossa. Todo mundo se incomoda, né? Mas Mas é bom, porque chama É. atenção. Mas é um incômodo bom. Porque era invisível, fazia parte da paisagem, as pessoas não percebiam. E aí aconteceu uma coisa muito legal, que assim, eu achava de verdade que o incômodo era só meu. Quando eu comecei a fazer, choveu de gente me mandando foto e dizia, posta pra mim. Eu falei, por que você não posta? Porque eu não tenho coragem. Eu tenho medo de ser demitida, eu tenho medo de deixar de ser promovida, eu tenho medo de ser retaliada. Eu tenho medo de sofrer assédio moral, de sofrer bullying. Então, principalmente as mulheres. Os homens foram extremamente violentos comigo. Nossa. Eu entendi o que era violência de gênero quando eu comecei a fazer. Porque no LinkedIn, vocês não fazem ideia, até hoje. Hoje menos, mas até hoje eu sofro violência no LinkedIn. E você é uma top voice no LinkedIn, né? Sou uma top voice, junto com o Marcelo. Junto com o desde Marcelo. 2018. Estou aqui entre dois top voices. Vocês foram na mesma escolha? Na mesma isso que eu ia turma. perguntar. Segunda lista de top voice. E aí, o que aconteceu? Eu comecei, de fato, eu recebia, e aí, à medida que o movimento foi ganhando corpo, os homens começaram a me mandar foto também. Então, eu recebia mensagem no privado e a pessoa dizia assim, acabei de tirar essa foto da reunião onde eu tô. Posta, não diz que fui eu, mas eu estou muito incomodado porque só tem homem nessa reunião. Eu disse, fica tranquila, eu sou jornalista não revela as fontes nunca. E assim começou. E, de fato, eu tenho muito orgulho de dizer que eu comecei a trazer muita consciência e visibilidade de uma coisa que fazia parte da paisagem que ninguém notava, mas que incomodava muita gente. E acho que é bom a gente voltar aqui e frisar, reforçar que muitos homens se aliaram ao movimento, à causa, e têm essa cabeça, né? Sim. Neve, mas esse movimento, né? E você falou que aos 45 anos de idade, que você, tipo, uau! Como tinha visto. Como isso aconteceu comigo, né? É. Isso também não tem muita de influência de família, cultural. Você disse que veio de Fortaleza, né? Mora em São Paulo. Porque eu vejo isso hoje. Você, quando você falou de família, você falou das tuas duas filhas, né? Sim. Mas isso também não vem de mãe? Não sei se você tem irmãs. Como é que funciona esse... Eu venho de uma família onde até a família da minha mãe, até os 8 anos de idade, eu era a única menina. Ah, tá. Então, A influência do meio... acostumada com o ambiente masculino. Mas isso também me ajudou muito a sobreviver no meio de homens. Isso também me ajudou muito. E eu sou a filha mais velha, eu tenho 2 irmãos. Eu fui treinada por um pai para fazer o que eu quisesse fazer. Para dar certo. Né? Eu fui treinada em lógica, eu fui treinada em memória, eu fui treinada em tudo que vocês puderem imaginar para ser protagonista. Tanto que quando eu quis vir para São Paulo, meu pai assinou embaixo e disse, vai, com 23 anos eu vim para São Paulo. Agora, eu tenho uma história de mulheres protagonistas também. Eu tenho uma avó viva de 100 anos. Olha aí. Né? E quando eu comecei a estudar, por que eu saí do Ceará? Porque eu olhava para aquela realidade, com 23 anos, as minhas amigas já estavam todas casadas, algumas com filhos. Eu dizia, não é isso que eu quero para minha vida. Se eu ficar aqui, esse vai ser o meu destino. Não é só isso, né? Não é só isso. Mas também você também queria. Mas, Jade, eu tinha, e o Marcelo, vocês vão entender isso, eu sou da geração X, como vocês, eu tinha certeza, aos 23 anos, que era impossível conciliar carreira e maternidade. Não passava pela minha cabeça casar, muito menos ser mãe. Eu fui casar com 32 anos. Depois de já ter consolidado minha carreira em São Paulo. Porque, para mim, não cabia. Como não cabe para muitas mulheres até hoje. Né? Então, eu tinha essa questão que eu preciso sair daqui porque o mundo é muito grande e eu quero conquistar o mundo. Não vai ter espaço para eu ter marido, família, filho, casa, nada disso, porque eu quero ser avulsa. Né? Depois eu entendi que é possível, mas você tem que se estruturar. As mulheres que hoje ocupam posições de alta liderança, vice-presidentes, diretoras, CEOs e mulheres conselheiras, são a imensa maioria mulheres de elite, branca, privilegiadas, que conseguiram bancar uma rede de apoio, uma estrutura para conseguir ocupar esses espaços. Não nos enganemos em relação a isso.
A gente tem uma longa jornada aí pela frente. E isso eu venho falando muito sobre isso, inclusive com as mulheres, né? Que são todas as mulheres. É Não isso são também, só né? as mulheres brancas. E aí são outras mulheres que também vivem disso, né? Sim. É um círculo, é um ecossistema montado, né? Eu contrato outra mulher para cuidar do meu filho Exatamente. ou cozinhar para mim. E aí que também tem que abrir, que também tem filhos, e aí é uma cascata, né? Isso. Que não conseguem crescer e não conseguem sair disso. Porque você precisa. O senão sistema você funciona não assim. consegue, né? Você não consegue. Se você não tiver essa infraestrutura. Imagina eu que sou cearense, meu marido é carioca. A gente não tem ninguém em São Paulo. Quando você ainda tem sogra, mãe, irmã. Um tio para cuidar, né? Mas eu não tinha. Então eu tive que bancar uma estrutura para conseguir fazer dar certo. Tua carreira. Né? E eu criei, um pouco depois do Onde Estão as Mulheres, eu criei o Aqui Estão as Mulheres exatamente para evidenciar as mulheres protagonizando histórias de sucesso. E esse é outro. Aqui estou. E esse é outro hashtag, é outra. Aqui estão as mulheres. Aqui estão as mulheres. No momento que você localiza, no momento que você identifica essas mulheres, Sim. você também dá visibilidade para elas, né? Lógico. Foi um dos primeiros movimentos de sororidade, essa palavrinha que a gente ainda estranha, né? Sororidade. O contrário, é a fraternidade das mulheres, né? Vem de soro. Porque na minha cabeça era assim, ok, eu tô numa posição que realmente incomoda. Todo dia eu vou lá e cutuco e boto onde estão as mulheres. Qual é o outro lado da moeda? Qual é o copo meio cheio? Caramba, a gente é 52% da população. Estamos em todos os lugares. Somos maioria nas universidades, tanto na graduação quanto na pós. Temos muito mais mais tempo mulher. de escolaridade do que os homens. Estudam por mais Estamos tempo, em estudam todos mais. os lugares, mas a gente não é visível. Só que nem nas universidades, você sabia? Já viu essa estatística? Nem entre os professores universitários tem mais mulheres. Só tem homem. Eu um dia desse recebi um convite para fazer um A curso. docência é mais masculina? Eu recebi. Apesar do nível de graduação e pós-graduação, tem mais mulheres. Recebi um convite para fazer uma pós. Né? Muito bacana a pós. Aí eu fui olhar o corpo docente, só tinha homem. Aí eu respondi para a pessoa, falei, olha, muito bacana o conteúdo. Quando vocês tiverem 50% de mulheres dando aula, eu vou. Agora eu não vou, não. Porque isso é ação afirmativa. Né? Você precisa se posicionar, porque senão ninguém nem nota isso. E o Aqui Estão as Mulheres foi isso. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Estou falando de 7 anos atrás. A gente já avançou muito. Eu faço uma curadoria super intuitiva. Eu olho, vejo a notícia, acho bacana, vou lá e posto. Se eu conheço a mulher ou não. As mulheres que não me conheciam, lá atrás, elas desconfiavam de mim. Por que ela tá fazendo isso, né? Por que ela está fazendo isso? E elas me escreviam e diziam, o que você quer em troca? Eu dizia, eu não quero nada em troca. É só um post. Eu falei, eu só quero que as pessoas saibam a sua história, porque eu realmente acredito que a história de uma mulher inspira todas as outras. Uma mulher que chega numa posição de liderança, ela abre espaço, abre caminho para todas as outras. E esse é o movimento de sororidade. Exatamente, esse é o movimento de sororidade, que hoje está muito mais consolidado, mas lá atrás... E aí é muito engraçado, porque hoje quando eu boto Aqui Estão as Mulheres, é quase que um carimbo, né, de qualidade. As mulheres ficam eufóricas quando eu coloco. Mas não foi sempre assim. E por que não foi sempre assim? Que eu acho que é uma coisa bacana da gente também trazer aqui. Que sempre me fazem essa pergunta. Por que as mulheres competem entre si? Isso é verdade ou é mito? Gente, pensa o seguinte. A gente até hoje educa as nossas meninas para serem o quê? Como é que a gente elogia as nossas meninas? Que bonita. Que bonitinha, né? O que mais? Educada. O que mais? Eu tenho uma... Quero te apresentar pro meu filho. Não. Né? Mas eu vejo as crianças. Quero apresentar pro meu filho, já quer fazer o casamento, não com é? 5 anos de idade. Cupido novinho já. Eu vejo isso. Qual é o primeiro elogio que a gente fala? Uma princesa. Uma princesa. Uma Que princesa, linda. Né? É. Princesa, doce, delicada. Como é que a gente elogia os meninos? Forte, corajoso, inteligente, destemido, não é? Aventureiro. Vai olhar uma loja de brinquedo e ver a seção das meninas, a seção dos meninos. Todos os brinquedos das meninas são rosas e são passivos e de cuidado, né? Boneca, Panelinha. cozinha, panelinha, Fogãozinho, casinha. Fazer o cabelo. Os dos meninos. maquiagem. Exatamente. Tá sempre ligado ao cuidar e à beleza. Só. O dos meninos é incrível. Tem lógica, tem cor, tem Super-heróis, movimento, bola, né? skate, bicicleta. Por que a gente compete entre a gente até hoje? Porque a gente é educada a competir entre nós pela atenção do príncipe. Vamos falar de arquétipo, vamos falar de estereótipo.
Não tem príncipe para todo mundo. E aí a gente reproduz isso, gente. Eu fui aprender isso estudando muito sobre essas questões de estereótipo. A gente continua reproduzindo. E a gente precisa desconstruir isso. É muito... A Avon tem um filme que eu amo que diz Repense o Elogio, que ela fala exatamente disso. E aí, quando eu vejo amigos meus mais jovens do que eu, que tem filha, que diz, a minha princesa... Eu me arrepio, eu falo, pelo amor de Deus, não me chame, eu sou filha de princesa. E isso acontece muito também no etarismo, né, Neve, assim, que falam, né, tipo, mas não parece que você tem 50 anos. O não parecer, né, tipo assim, não, mas eu quero, nossa, como você tá bem. Nossa, né? como você tá bem, você tá bem. Isso não é elogio. Ou abre a porta da sala, da tua sala corporativa e chega lá, tem uma mulher sentada, né, do tipo, uau. Né? Não sabia que isso ia acontecer. Eu faço questão de dizer a minha idade exatamente por isso, para desconstruir isso. E eu digo, quando a pessoa diz, nossa, você nem parece, eu falei, eu pareço sim uma mulher de 53 anos. Mas uma mulher que se cuida, uma mulher que se alimenta direito, que dorme direito, que tá de bem com a vida. É isso aí. Mas você me fez lembrar agora de uma situação de uma grande amiga minha que comentou comigo, você falou de vocês serem criadas, você também estava incluída nisso, né? De ser a princesa da casa. Inclusive, você era a única, né? Eu era a única. Você era a princesa e depois você ficou rainha, né, da casa, junto com a sua mãe, provavelmente. Mas uma grande amiga minha, que sempre foi a rainha do clube, a Miss da cidade. As empresas faziam isso, as empresas tinham concurso de Miss. Dentro de empresa. Não lembro disso. Mas enfim. Opa, jornalzinho das antigas de empresa. Você vai ver. Mas assim, eu do interior do Rio Grande do Sul. Que viveu isso também, fazendo assim com a cabeça. Ele viu. Mas assim, as misses. As secretárias participavam de concurso de Miss. As rainhas, né? Essa coisa da beleza da mulher atrapalhou a vida profissional dela. Sim, sim. E ela, não vou mencionar o nome, que ela vai me matar, mas assim, ela é uma excelente profissional. Trabalhamos juntos e eu falava para ela assim, eu digo, nossa, você arrebenta num palco fazendo a tua palestra ou fazendo o teu trabalho, não sei o que. Ah, mas você acha? Uau! Porque eu passei vários anos sem perceber. Porque ela sempre foi vista como a mais bela. E não a mais inteligente. Antes, né? Então, a beleza dela atrapalhou ela profissionalmente. Eu digo, uau, você tem que tirar vantagem disso, porque você é linda no palco. Então, é esse viés, né? Essas coisas assim que a gente... do lado de cá, nós homens, né, não percebemos também, né? Tipo, poxa, uma ferramenta que eu achei que ela estivesse tirando proveito, não, estava atrapalhando. Mas por quê? Porque as pessoas já rotulam, só tá ali porque é linda. Aí vem a segunda coisa. Com quem ela tá se relacionando para conseguir estar naquele lugar. Infelizmente, ainda é assim. Tinha até esquecido dessa parte, porque o buraco é muito mais embaixo, né? Muito mais embaixo. É muito mais embaixo. É muito triste que ainda no século XXI a gente esteja discutindo esse tipo de coisa. Mas a gente ainda está discutindo isso. Deixa eu dar um exemplo nessa linha. Essa conversa aqui. Exemplo nessa linha. Eu estava palestrando no interior de São Paulo para um grupo de 20 e poucas pessoas, né? E daqui a pouco chega, um pouquinho atrasado por evento, chega uma mulher e ela bota a cabeça assim para dentro da sala, né, dando uma olhada assim, aí ela olha ao redor, aí ela hesita, ela fica parada na porta, ela não entra, ela fica olhando. Aí naquele momento eu me dei conta que só tinha homem na plateia. Imagino. E eu parei de falar, obviamente, né? Tinha uma pessoa chegando e eu chamei, né? Você está aqui para o evento tal? Sim, então, por favor, né? Esteja à vontade, entre, né? Depois da palestra, no final, quando a coisa já está meio dispersa, eu fui falar com ela. Por que você não entrou? E ela me disse, com todas as letras, eu achei que não era o meu lugar. Tá vendo? Eu só vi homem aqui dentro. E eu achei que não era o meu lugar. Ela podia ter ido embora. Sim. Se você não tivesse tido sensibilidade de acolher, ela tinha ido embora, porque ela ficou intimidada. Imagina quantas pessoas, não apenas mulheres, passam por situações assim, que se sentem excluídos e o potencial de crescimento, desenvolvimento, de desempenho que a gente está perdendo por a gente não ser inclusivo. Né? Marcelo, eu pouco antes da pandemia, eu fui fazer um benchmarking na White Martins, lá no Rio. Que eles têm um programa de diversidade, de inclusão e diversidade bem antigo, mais de 10 anos, agora já quase 15 anos, quando ainda tudo era mato, né, no Brasil. Uhum. E a diretora de RH me disse uma coisa que até hoje martela na minha cabeça. Ela me disse que ela estava na Estácio, lá no Rio, fazendo uma palestra, fazendo uma palestra para os alunos, para falar, né, da marca empregadora, falar da indústria, né? Da indústria, e que ela queria recrutar.
Aí uma moça negra, lá no fundo da audiência, levantou a mão e fez uma pergunta para ela que ela não entendeu a pergunta. Qual foi a pergunta? A white é para mim? E olha o simbolismo. O nome da White, empresa. branco, né? White Martins. Aí ela disse que ela ficou parada. E White é o sobrenome de alguém lá atrás que criou a exatamente. empresa séculos atrás. Aí ela disse que ela ficou parada tentando processar qual era a pergunta. É uma coincidência E aí ela bizarra entendeu. também, Né? Ela entendeu, ela falou, Nossa. caramba, ela não enxerga ninguém negro dentro da White Martins. Logo, Talvez naquela plateia, naquele momento também não tivesse logo tanta esse lugar não diversidade. é para mim. E isso acontece o tempo todo. Você não vai querer ir para um lugar que não tem gente parecida com você, cada vez mais. Então não adianta você, que é assim, não adianta você colocar uma pessoa negra numa posição e achar que você resolveu o problema. Não adianta você colocar uma pessoa LGBT numa posição e achar que você resolveu o problema. Porque não é assim que você... Marcelo, vocês são especialistas em transformação cultural. Não é assim que se transforma uma cultura. Aí, cadê o exemplo? Cadê o discurso transformado em prática? Se vê, né? Então fala um pouquinho das coisas que a gente pode fazer no mundo corporativo. nos Ney. ajuda. Vamos trocar uma ideia. Nos ajuda, Neívia, pelo amor de Deus. Afinal, existe um X dentro do nosso ser, né? Sim. A gente só é XY, né? Sim. Mas existe o cromossoma. Tá lá. Lógico, mas sabe o que eu acho? Eu tenho um livro que eu adoro, que é o Liderança Shakti, do Raj Sazod e da Nilima Bhatt, que ele diz o seguinte: as pessoas líderes do futuro serão aquelas que conseguirem conciliar as características maduras do masculino com as características maduras do feminino, que existem em todas as pessoas. O mundo corporativo, até antes da pandemia, ele privilegiava o masculino. A coragem, a força, a direção, né? O empreendedorismo, essa coisa de você se jogar. Que tem o seu lado negativo, de curto prazismo. Sim. E aí, muito se tem falado eu evito ao máximo os termos em inglês, mas aqui não vai ter uma tradução. As soft skills. Né? O que são as soft skills? São as características maduras do feminino, gente. É o saber ouvir, é o saber se comunicar, é a leveza, é o cuidar. Empatia. É a empatia, relacionamento. a gestão de conflito, a mediação de conflito. Então, todos nós, se não temos isso desenvolvido, podemos desenvolver. Está dentro da gente. Então, para mim, começa por aí. O tema é que, até há pouco, o mundo corporativo privilegiava certas características, né? Sim. Só que o mundo está diferente agora, muito diferente. Mas então, a diferente. gente foi treinado dentro desse mundo. Isso e a que eu gente ia falar. replica. Isso que eu ia falar. Porque assim, e desculpa a palavra, mas acaba quase sendo uma sacanagem, né? Sim. Porque o homem do mundo corporativo que se mostrasse vulnerável, Sim. sentimental, Empático. empático. Era fraco. Era fraco. Era fraco? Não era tipo assim, você não tem Sim. perfil pra sentar na Não é cadeira de perfil. CEO. Exatamente. Você tem que ser durão. Você não é líder, você tem que fazer chorar. Não, você diz, eu já participei de entrevistas, sem citar nome de quem foi a empresa que me chamou, que a menina que me entrevistava, era uma menina, inclusive, dizendo que eu não tinha o perfil da vaga. Porque você era muito... Porque eu tava muito... Era uma suave. vaga comercial e eu tava muito suave. Entendi. E aí eu disse assim, mas como assim? Que tipo de perfil você tá procurando? Não, porque uma pessoa da área comercial tem que ser mais incisiva, mais duro, mais não sei o quê. Eu digo, olha, eu também sei ser essa pessoa, né? Mas eu não concordo. Sim. Enfim, adivinha se a vaga não foi minha, né? Mas tá tudo certo também. Porque existe... Aquele lugar não era pra aquele você. lugar não era pra mim. Não era pra Mas você. ainda existe, né, Neívia? Ia dar Assim, ruim depois. ia dar ruim, porque eu não ia saber, tipo, cara, eu não vou te fazer chorar. Né? Talvez eu te abrace, do tipo assim, ó, vai pra casa, volta amanhã e a gente continua a conversa. Você quer trabalhar ao lado da sua casa ou ter o seu escritório em vários pontos do país? Quer implantar um trabalho híbrido na sua organização? Então você encontrou o seu Oba. Escritórios privativos, salas de reuniões, mesas de trabalho e espaços para os seus eventos. São mais de 1.600 espaços em 200 cidades espalhadas pelo Brasil, com uma redução de custos comprovado de até 45%, sem a necessidade de investimentos iniciais. Faça um teste gratuito por 30 dias. Descubra o Oba perfeito para a sua equipe e para a sua empresa. Então, é cada um também no seu papel, Sim. né? Assim como você começou essa fala
né? E eu achei incrível você dizendo que por mais que você tenha sido criada com uma mentalidade lógica para dar certo, para sair de casa, para fazer tudo, né? Você não se masculinizou, né? Não se masculinizou. Sim. E você manteve a sua feminilidade, a sua posição de mulher para conseguir tudo aquilo que você queria, né? Isso também é muito difícil. É muito difícil. Na minha geração foi muito difícil. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, com esse esmalte vermelho, esse batom vermelho, esse monte de acessório, esse monte de cor, eu era um ET. Eu recebi muitos conselhos quando eu ia para entrevista de emprego. Passa um esmalte misturinha, põe um batom cor de boca, bota um brinquinho de pérola. Eu não sei nem o que são essas cores. Esmalte misturinha. Misturinha é aquele esmalte que não tem cor, sabe? Assim, bota um terninho preto, ou azul marinho, ou cinza. Eu disse, gente, eu não sou essa pessoa, porque aí eu vou vender uma imagem. Aí no dia seguinte, quando eu começar a empresa, eu vou chegar um arco-íris, a pessoa vai achar que comprou gato por lebre, né? Eu falei, não vou. Se eu tiver que virar um outro ser humano para conseguir a posição, eu não vou fazer. E eu ouvi, gente, essa história eu acho super emblemática, e eu posso dizer até onde eu estava. Eu trabalhava na Natura. E fui trabalhar na Natura em 98. Há 20 e tantos anos, eu combinava o que hoje é muito fácil se combinar. Pink com laranja, né? E eu lembro que eu estava um dia na Natura com uma calça laranja e uma camiseta pink. E uma pessoa, eu falo, eu tenho certeza que era ele, que ele queria me elogiar. E tinha uma intenção positiva, né? Mas a pessoa me disse o seguinte, presta atenção. Quote, né? Aspas. Só você para conseguir combinar pink com laranja. Se eu fizesse isso, ia parecer um palhaço. Ele podia ter parado um pouquinho. O que eu te falo depois disso? Eu comecei a rir e falei, bom, ele queria elogiar, deixa ele, vamos acreditar que ele queria elogiar e tá tudo bem. Mas eu ouvi isso lá atrás. E tem muita mulher da minha geração que começou a se vestir igual homem, que tirou a cor, que virou aquela coisa pastel, assim. Terninho, preto, azul marinho, cinza, camiseta branca. Também, né? Se for da vontade, né? Se for da vontade, eu cada um sei até hoje, Marcelo, se foi da vontade. Até que ponto, né? Sim. Foi uma coisa imposta para sobreviver. Como foi imposto pra gente também, sofrer assédio e se fingir de tonta para sobreviver. Manter, né? Eu fui assediada sexualmente com 23 anos, meu primeiro emprego aqui. De uma forma bizarra. Em 1994, o que você fazia com isso? Nada. Vai pra casa. Você segurava o tranco. Nem chora. Não pode. Eu não podia contar pro meu pai e pra minha mãe, senão eles iam me buscar. Não, claro. Né? E aí, você acha que isso não tem sequela? Tem. Não tinha canal nenhum dentro da empresa. Não tinha canal, não tinha. Então, assim, voltando para sua questão, Marcelo. Quando hoje eu venho aprendendo sobre a jornada da inclusão das diversidades humanas, e para mim é muito claro, com toda a bagagem que eu tenho de liderar times de comunicação em empresas globais, que a inclusão começa pela comunicação. Ponto. E a gente comunica o tempo todo. Segunda coisa, você não pode ter empatia por uma realidade que você não conhece. Então, se você só tem gente parecida com você no seu meio do trabalho e na sua vida, não vai ser por decreto que você vai virar um líder inclusivo. Não existe isso. Você não tem como ter empatia, você não tem como conectar com aquela história, porque ela é muito fora do seu mapa mental, ela é muito fora de tudo que você já viveu. E aí é onde nasce o preconceito, aí é onde nasce a questão do mimimi, de você achar que é mimimi, porque você não sabe quais foram as barreiras que aquela pessoa enfrentou, quais foram os preconceitos que ela enfrentou, né? O que de dureza ela teve na vida para chegar onde chegou. Então, assim, para mim, a primeira coisa é desconstruir o discurso de meritocracia. Meritocracia só existe quando as condições são iguais para todas as pessoas. E elas não são, ainda mais num país desigual como o nosso. Então, primeira coisa. Segunda coisa, vamos olhar para os benefícios. Então, falar sobre o assunto. Falar sobre o assunto é o primeiro Falar passo. sobre o assunto, isso. Trazer a alta liderança para ter empatia por essas questões de pessoas diferentes. Como é que você faz isso na prática? Para mim, tem duas coisas muito práticas que podem ser feitas. Empresas que têm programa de voluntariado.
Pluga o programa de voluntariado dentro da matriz de inclusão das diversidades. Faz uma estratégia de voluntariado que tire a alta liderança do castelo corporativo e vá viver, vá entender a vida na prática como ela acontece, porque aí, mas de longo prazo, não é para ir pintar muro de escola e tirar foto para botar no LinkedIn e dizer que é incrível, não. É assim, vai dar aula, vai acompanhar, vai fazer uma coisa que transforme a realidade da pessoa de fato, porque você volta transformado. Então, isso eu vivi na GE e os vice-presidentes e presidentes iam fazer voluntariado com a gente. Isso muda a realidade. Segunda coisa, mentoria reversa. Bota os homens brancos, a imensa maioria, para ser mentorado por pessoa negra, por mulher, por pessoa LGBT, por pessoa com deficiência. Rapidinho muda. Outra coisa, quando você fala de igualdade de gênero, licença parental, não mais licença maternidade. Quando você tem coisas que só supostamente privilegiam um recorte, você acaba piorando o preconceito em relação àquele recorte. Então, as empresas que eu vi colocarem licença parental para todas as pessoas, para todos os modelos de família igual, avançaram assim a passos largos na igualdade de gênero. E uma outra coisa... Esse ponto coincide muito com a minha experiência prática também, Nívia, Sim. que você tem que ter flexibilidade de benefícios, por exemplo. Mas é para todo mundo. Para todo mundo. E você tem que ter também acesso a programas de desenvolvimento, mas é para todo mundo. Para todo mundo. É isso. Exatamente. Eu sou radicalmente contra, Marcelo. Programa de desenvolvimento de liderança feminina. Já falei que eu detesto liderança feminina, né? Então, assim, não desenvolve. Tem coisas que especificamente as mulheres vão precisar, então faz um módulo. Isso. Senão vira o programa das mulheres. E se é das mulheres, não diz respeito a vocês. Sim. Vocês não se envolvem. E nem nos chamam pra conversa, Pois né? não é? A gente não é Não é chamado. isso, A gente não é chamado. exatamente. Pode até chegar a um extremo de ter detratores. Esse Exatamente. Quando que a revista Luluzinha, Bolinha lá, foi lançada? Porque, cara, isso na revista da Luluzinha. Sim. Né? Menino não entra. Menina não entra. Então, assim. exatamente. A gente E aí, fala, Neiva, né? trazendo Clube do para Bolinha, 2023, Clube do Bolinha, É. Clube da Luluzinha, a gente está em 2023 e a pergunta que eu te faço também é como fazer essa mistura dar certo, porque eu confesso que eu já me senti excluído. Na época, não, você não me entende. E eu me considero uma pessoa assim, eu tenho várias amigas, conheço várias mulheres líderes, não vou falar de liderança feminina, eu vou falar de mulheres líderes. Isso, né? mulheres líderes. Mas assim, sou empático, admiro, bato palma, toda hora tô junto, né? Mas já passei por situações onde, nos taxavam, ou me taxavam de, você é homem branco, bem nascido, bem criado, teve acesso. Você não entende. Então eu não sou nem chamado para essa conversa. Então isso também é uma coisa que, como fazer a coisa ser mais suave também para quem tá do lado de cá, né? Do tipo... Olha, eu parto do princípio de que a outra coisa que foi criada, tal do lugar de fala, né? Você não tem lugar de fala porque você é homem branco. Não, você tem lugar de fala. Você tem lugar de fala de homem branco aliado. Tem. Isso. Todo mundo tem lugar de fala. O lugar de fala nada mais é do que o ponto em que você fala, onde você enxerga a realidade. Né? Então, todo mundo tem lugar de fala na mesa. Eu parto do princípio, eu incluo todo mundo na conversa. Agora, eu vou vendo quem de fato quer participar da conversa. Tá. Eu não gasto o meu tempo e a minha energia com gente que vai ser detrator ou com gente que tá ali... Tem um discurso desalinhado, né? Gente, a gente tem muito trabalho pela frente, tem muita coisa para transformar, a gente tem que começar com quem e não de dá fato tempo quer fazer. mais, né? Não dá, a gente tá correndo atrás, né? Não dá, o tempo tá voando, tem muita coisa para fazer. Os Nívia, dados só tamo pioram. junto. Os dados só pioram. Quando eu tive consciência, diziam que ia levar 100 anos para a gente ter igualdade de gênero. Os últimos dados dão mais de 200 anos. Então, só piora a coisa. Porque a gente viu a diversidade, pelo menos de gênero, piorar durante a pandemia, não é? As mulheres foram para casa cuidar da casa e cuidar dos filhos. Marcelo. Então, falta aí o protagonismo dos homens de assumirem realmente o seu papel de corresponsabilidade pelas famílias. Eu sempre digo, e tem uma frase do Reinaldo Bugarelli que eu adoro, que ele diz assim: quem ajuda em casa visita. Se você resolveu ter uma família e ter uma casa, você é corresponsável. Você tem que dividir as tarefas.
E a responsabilidade de educar seus filhos. Não é papel de um ou de outro. É dos dois, independente do gênero que seja. Né? Se é um casal homoafetivo, se é um casal de homens, um casal de mulheres, a mesma coisa. E tem uma coisa que eu também aprendi e que eu gosto muito de compartilhar, que é o seguinte. Uma vez me perguntaram o seguinte, você sabe por que as pessoas têm tanto medo dos casais homossexuais? Por que tem uma reação tão grande? Eu disse, não, por quê? Porque não existe uma hierarquia de poder entre um casal homossexual. Mais uma pra pensar. São dois iguais. Olha aí, Dois podcast homens, parte 2. São duas mulheres. Então, isso é revolucionário. Sim. Você quebra a estrutura hierárquica do homem no poder da mulher submissa. Da sociedade, né? Da sociedade. E eu adoro trazer isso porque é disso que a gente está falando. A gente precisa quebrar essas amarras todas. Né? Mas é um trabalho... Quantos anos você falou? 200, né? Mais de 200 anos. Mas a gente porque precisa... é um trabalho... Porque aí entra a parte econômica também, né? Mas Do tipo, a pessoa que mais ganha é a que mais tem fala, é a que mais... Cara, é uma loucura, né? Agora, Mas dá pra fazer. Tendo vontade, dá pra fazer. Claro que dá, Eu, por exemplo, já fui entrevistado por uma pesquisa, tem alguns anos disso, né? E me perguntaram, qual é a diferença salarial entre homens e mulheres na empresa onde você está? E aí fui eu que não entendi. Como assim? Não tem diferença. E na minha, onde eu trabalhei, em várias delas, porque eu fazia auditoria. Tá. Eu fazia auditoria disso. Eu olhava isso. Eu olhava e tinha outros recortes que eu olhava também, né? Mas já que o tema aqui é especificamente o feminino, né? Então, eu olhava isso. Eu olhava os aumentos que eram dados por vários recortes, o aumento que era dado para homem, que era para mulher, para dar um outro recorte. O gerente também normalmente privilegia a equipe de diretos dele, né? Sim. Então, também, né? As benesses vão ali para ele, né? Então, eu também olhava isso. Mas então, era algo que eu fazia essa auditoria, né? Não só os aumentos que eram dados, mas as posições onde estavam, né? E se havia incorreções, eu tomava medidas para corrigi-las, né? Com orçamento extra, com decisão extra, e às vezes tinha orçamento de vamos corrigir. E essas correções não é apenas diferença entre homens e mulheres, mas outras diferenças também salariais, né? Mas então, e a pessoa que me entrevistou ficou surpresa e ficou assim, você está mentindo, você está inventando. E eu insistindo, não, nas últimas 3 empresas onde eu trabalhei, não existia diferença de salário porque você entre homens e tinha mulheres. essa auditoria. Isso, porque eu tinha essa auditoria, porque eu tinha essa cabeça. Isso. E a gente influenciava as lideranças para isso também. Então, o movimento não era eu só. Sim. Era todo o RH e eram todas as pessoas de liderança que depois de um ciclo já começavam a se tocar, entender como a coisa funcionava e a partir dali a coisa fluía, né? Então, dá para fazer. Dá para fazer. Mas alguém tem que ir lá e chamar a atenção e falar sobre o assunto. Olha aqui, isso aqui está errado. Tem que ter coragem. E eu tinha outro exemplo semelhante assim, exatamente, tem que ter RH tem que ter muita coragem. Tem que ter coragem. Outro exemplo, eu cheguei para um Tem diretor, diretor no momento e ele tinha uma equipe ele tinha uma equipe específica ali de 86 pessoas, né? E eu cheguei para ele e mostrei uma planilha para ele, olha só, você tem 84 homens e 2 mulheres. Nossa Senhora. Aí ele olhou para a planilha. Nunca tinha percebido isso. Exatamente. Ele honestamente nunca tinha se dado conta. Ficou com vergonha, e na hora né? que eu mostrei, exato. E na hora que eu mostrei, ele falou, nossa, isso tá errado. A gente tem que mudar. E foi um parceiraço. Porque em 2 anos, ele já tinha 40 mulheres naquelas 86 posições. Isso, mas é uma coisa... E como que se muda isso? Comportamento. Porque não adianta também só olhar a planilha e eu ir para a reunião seguinte e mostrar, projeta aí para mim, olha aqui, isso aqui vai mudar, vamos fazer assim. Não é. É comportamento. Né? É você realmente achar que aquilo está errado e agir, partir para ação. Né? Do tipo assim, como fazer isso acontecer? O exemplo da alta liderança é que transforma. Né? Eu adoro aquela frase que diz, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O Marcelo dava o exemplo e influenciava o meio. Eu vi isso acontecer com o Cássio Pantaleone, quando o Cássio era o diretor-geral do SAS no Brasil. O Cássio maravilhoso, meu mentor. O Cássio virou para mim e disse assim, Neivia, eu pedi para ver a planilha de salário. E tem diferenças absurdas. E eu banquei com a matriz. A gente vai corrigir até o final do ano. Eu tô colocando meu custo de capital
como líder, em em cima disso, mas a gente vai corrigir. Então, quando o CEO assume a responsabilidade, que é que eu sempre digo, você pode ter sido inconsciente até agora. Eu fui inconsciente. Minoria, grupo minorizado no poder, fui inconsciente até os 45, tá tudo certo. Não se coloque no lugar da culpa, porque a culpa paralisa a gente. Não leva a gente para lugar nenhum. Então, assim, ok, tenho consciência hoje. O que eu vou fazer a partir de agora para mudar essa realidade? Como é que eu vou usar esse lugar de poder e de privilégio que eu ocupo para transformar a realidade? Aí você assume a responsabilidade para você. Ou, se você quer continuar sendo parte do problema e parte da paisagem, volta para o seu ponto. Eu não quero trabalhar com você. Eu não vou nem gastar minha saliva com você. Eu vou gastar meu tempo, minha energia com quem quer ser parte da solução. Quando você traz a questão do salário, Marcelo, me perguntaram, uma rádio lá do Rio Grande do Sul, de Santa Cruz do Sul, quis falar comigo essa semana passada, sobre... Cidade do fumo, né? Importante, uma indústria pesada. Sobre o pacote que o governo anunciou, que tem a questão de equiparar os salários para mesmas funções, né? Eu já tinha falado com eles há uns 4 anos, eles pedindo para falar de novo comigo. Eu disse, olha só, para mim, você corrige distorção salarial na entrada. Você corrigir depois dá muito mais trabalho. Então, você corrige na entrada. Como é que você corrige na entrada? Por que a gente tem distorção salarial? Vamos considerar que um garoto e uma garota saem da faculdade e entram num programa de estágio, num programa de trainee. Eles entram ganhando o mesmo salário, certo? Sim. E aí, o que acontece? Onde começa a distorção? Começa aos 30, a partir dos 30, por quê? Na média gestão. Maternidade. E por que isso é um problema? Porque o homem não está fazendo o seu papel. Exatamente. Aí, o que acontece? A carreira dos homens decola entre os 30 e os 40, Produção, os 40 pega um anos. chapeuzinho pra gente E a das se enfiar mulheres, e a das mulheres, ou a mulher é expulsa, ou ela pede para sair, ou ela fica estagnada. Gente, e ela pede para sair porque está desconfortável, né? Ela pede para sair porque não tem flexibilidade, porque os gestores assumem que ao ser mãe, a prioridade dela agora não é mais a carreira, agora são os filhos. Quantos filhos você ainda vai ter? Pois é. Né? Quantas licenças maternidade você vai tirar? Olha o viés. Uma mulher que tem um filho, ela não tem mais compromisso com a carreira, porque agora a prioridade dela é o filho. Um homem que tem um filho, nossa, agora é que ele tá pai de família, né? Ele Agora pai de família. Tem que levar dinheiro para casa, né? É tudo errado, né? Pois é tudo errado. É tudo errado. O Marcelo dá aula, você ainda dá aula na GV, não dá? Sim, a GV tem uma pesquisa que comprova meu que 50% das mulheres são demitidas em até 2 anos do retorno da licença maternidade. Sem motivo. Vai esvaziando a função, vai mudando a estrutura e a mulher vai embora, é mandada embora. E essa mulher, ela vai para o empreendedorismo de sobrevivência. Ela não vai ser fundadora de startup. Em 2020, dos milhões que trouxeram para as startups do Brasil, os bancos, que agora estão numa situação bem difícil, 0,08% foi para startup fundada por mulher. Mulher não tem acesso a crédito. Nossa. E aí, o que acontece? Só para voltar na distorção salarial. A gente vai expulsa, fica com o salário defasado. Qual é a primeira pergunta que o RH ou Talent Acquisition... Essa é para você. Vamos ver. O Talent Acquisition faz para você quando você está no processo seletivo? Voltando ao mercado. Qual foi o seu último salário? Qual é a sua expectativa salarial? Ancorou. Lascou. Falando cearês aqui. Por que você não me diz? Eu brigo muito com isso. Quanto é que vocês pagam para Exatamente. Por que você não me diz, olha, eu tenho 50 dinheiros para te pagar, te interessa? Isso. Porque vamos considerar que seja 20% a diferença. Ela oscila entre 25% e 20% e 30%, dependendo do setor. A diferença salarial entre homens e mulheres na mesma posição, com a mesma formação e a mesma experiência. Se eu tô com salário defasado, fui expulsa, fiquei 4 anos fora do mercado, meu último salário é 20% menor do que o do carinha que está competindo comigo. Você tem 50 dinheiros para dar para mim. Eu vou te dizer, meu último salário era 30 dinheiros. O carinha que está lá no mercado competitivo, o salário dele é 40 dinheiros, não é? O meu é 32, o dele é 40, para dizer, né? O carinha sabe negociar. Mulher não negocia, não aprendeu a fazer isso, né? Para você me tirar de lá? Não, pensa o seguinte. Para eu trazer o carinha, eu vou pagar os 50.
Por quê? Eu vou fazer uma conta, vou dizer, não, vai dar menos de 25%, vai dar 25% de aumento, ok, razoável, vou trazer o cara. Para eu trazer a mulher, eu vou passar de 30 para 50? Vou dizer, nossa, hein? vou fazer uma defasagem, vou dar quase 60%, E o saving? 70%. E o saving, onde é que fica? Exatamente. Aí eu vou contratar aquela mulher, um avião, vou pagar menos para ela, ainda vou me promover com o meu chefe, dizendo, vai ganhar o bônus, economizei, e garantiu o bônus do final de ano. Exatamente. Aí você não Tá corrige nunca, Marcelo. Nunca. Tá tudo Isso certo. segue, né? Porque depois... E aí, não sabe encontra o que nunca mais, acontece? né? Volta e meia, eu sou contratada para processo seletivo e aí me fazem essa pergunta. Aí eu digo, quanto você tem para me oferecer? A gente não pode abrir. Eu falei, então também não posso abrir. Olha aí. E aí o que acontece? Eu não Toma lá sigo da cá, no né? processo. Tu já tá excluído, né? Tipo, quem é essa, né? mulher tá dando Ah, muito louca. trabalho. O que tá se achando, Essa né? mulher tá se fazendo de doce, né? Começou já tá dando Pois trabalho. é, exatamente. Não. Mas E esses não é o vieses- comportamento que a gente espera de uma mulher. Exatamente. Esses vieses todos, assim, sei lá, é muito Nossa. complicado, porque assim, o Marcelo falou, né, o pai que não se vê no papel, e aí do tipo, ele também ficou pai aos 30, mas eu lembro de escutar, porque quem também não foi pai aos 30, você não é responsável, você só quer oba-oba, você é o primeiro a ser demitido porque você não tem família para sustentar. O problema são os vieses. O problema são os vieses, Que porque partem não do é nosso isso. ponto de vista, na verdade, Sim. da nossa realidade. Da tua e não realidade, a do ou outro. da E tua não- formação. Tem então, muito cara- pior, Jader. Homem depois dos 40 que não casou, deve ser homossexual. Ainda existe isso. E o que tem se for homossexual? Quem tem nada a ver com E isso? o que tem se não casou? Pois é, E se não casou, né? E se não teve se filho, não né? teve filho. É. Né? Mulheres Cara, que não têm filho. Não, era tipo assim, cara, um mundo com menos Cs, né? Se isso, se aquilo, se aquele outro, era tipo assim, isso só te pertence. Só diz respeito a Só mim. diz respeito a você, não tem nada a ver com o Exatamente. negócio, né? Não vai interferir no meu trabalho. Esquece o C, né? Vamos respeitar os outros. Respeita Pois os é. outros, né? Tudo começa pelo respeito. Olha e a só. inclusão começa pela comunicação. Pronto, vamos fechar aí. Vamos fechar no meio dessa confusão aqui. E tem uma frase que eu tirei das tuas palestras e dos teus... Que sejamos o sujeito e não objeto da oração. Isso eu achei incrível também, Sim, né? Do tipo sim. assim, cara, para de ser objeto da oração e seja protagonista, né? E vai em frente. Gente, todo mundo tem a capacidade de ser protagonista. Agora, Marcelo, a questão da inclusão começar pela comunicação é assim, a gente reproduz um monte de coisa na nossa fala sem consciência. Eu faço um workshop de comunicação inclusiva para as empresas, para as lideranças, e as pessoas ficam em choque, porque eu trago da vida prática, elas ficam catatônicas, assim, gente, eu falo isso, fala. Então, você reproduz na fala todos os teus vieses, todos os teus preconceitos, de maneira Natural, inconsciente, porque foi isso que você aprendeu. Então, você precisa ter uma consciência e uma presença do impacto da sua comunicação no processo de inclusão. Quantos líderes de empresa, com quantos eu já trabalhei, que vinha no corredor e baixava a cabeça para não cumprimentar você? Isso é exclusão, gente! Comportamento, aquilo que eu falei. Eu trabalhei numa empresa que o CEO anterior, quando ele chegava, os seguranças esvaziavam o elevador para ele entrar. Sensacional. E foi anteontem. É porque ele é muito importante. Ele não é ser humano igual a todo mundo, né? Mas isso também, o Marcelo aplica isso há mais de 20 anos, porque eu fui prova disso. Mas a melhor coisa é, você vai descobrir, talvez os melhores sinais é aquela conversinha quando acabou a reunião do conselho, daí você vai até o elevador com a pessoa, ou você vai acompanhar até o estacionamento, ou você vai para o almoço. Quantas entrevistas você não fez almoçando ou jantando, né? Porque daí você vai saber qual que é a natureza daquela pessoa e o que ela realmente pensa, né? Sim. Porque numa entrevista também, você sabe que tem no máximo 40 minutos para conversar com aquela pessoa, e em 40 minutos tu se contém, né? Sim. Eu faço isso, faço aquilo, daí, tipo, então vou te acompanhar até o elevador, né? Se acompanhar até o elevador, Sim. você já percebeu que a pessoa não tem aquele tipo de comportamento, né? E só vai mudar se o comportamento estiver alinhado. Exatamente. Porque senão não Olha, vai, não vai. Há 20 e tantos anos, quando eu entrei na Natura, e eu nunca vou esquecer isso,
O Luiz Seabra sentava na mesa para almoçar com a gente. Do estagiário ao diretor, ele vinha, posso sentar com vocês? E ele sentava, ele batia papo com a gente. O Pedro Passos fazia a mesma coisa, o Guilherme Leal fazia a mesma coisa. Era uma empresa de cosmético com 3 homens. Eu até hoje chuto a canela deles, eu falo, vocês não avançaram. A Natura nunca teve uma mulher CEO, né? Ainda não. Chutei a canela do Dani Silveira também, que foi para a Avon, e falei, cadê? Onde estão as mulheres aqui, Dani? Por que não veio mulher para essa posição? Né? Então, mas eles já eram inclusivos desse ponto de vista da comunicação, de sentar, de ouvir, de puxar papo, lá atrás. Então, eu sempre digo, para encerrar, né, que eu sei que a gente já falou muito aqui, e eu já te disse isso, Marcelo, eu nunca acreditei em empresa dos sonhos. Nunca. Eu acho que empresas são feitas de pessoas. Tem 2 coisas que existem numa empresa, gente e comunicação. Sem gente, sem comunicação, a empresa não existe. Mas eu acredito em líderes. Pessoas que dão exemplo, que têm consciência, que assumem sua responsabilidade de transformar a realidade, de promover o impacto social positivo que toda empresa deveria dar. E é atrás dessas pessoas que eu corro. São essas pessoas que eu trago para o meu programa, para o Líder com Nívia. Você já veio para o programa, Marcelo? Sim. Hoje vou ter o programa número 232, então já conversei com 231 pessoas que fazem isso. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Quem são essas pessoas? Como é que elas estão transformando a realidade? Como é que elas estão usando ou desenvolvendo sua capacidade de comunicação para serem pessoas inclusivas de fato? Porque líder é a pessoa que você é. Não existe eu e eu líder. É uma coisa só. Eu até às 18 e depois às 18. Não existe, né? Então, acho que é isso. Obrigado, Nívia. Obrigada a vocês. Obrigado. Foi uma delícia. Aprendemos todos. Joia. Você também. A gente se vê num próximo episódio. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela UOBA.